Graça e paz, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença. Sou o apóstolo Edilson. Esse é um programa da Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista. E para mim é um prazer muito grande fazer parte do começo do seu dia de sábado. E hoje eu estou inspirado para fazermos algo diferente. Eu sei que se você consagrar sua família, sua vida ao Senhor, eu sei que vai haver uma operação de Deus mais intensa. O governo de Deus virá sobre a tua vida. E este sábado, esse final de semana e essa semana vai ser diferente. Então eu quero orar. Talvez você possa orar comigo aí, talvez não pode, não é? Mas eu queria que nós orássemos juntos, fazendo essa consagração da sua vida e de toda a sua família ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todos os que estão assistindo o programa Mergulhados na Presença, meus irmãos e amigos que estão juntos comigo neste momento, nesta oração, a respeito da consagração das nossas vidas ao Senhor. Eu quero consagrar juntamente com eles a nossa vida, a nossa família, o nosso dia, nosso final de semana, nossa semana, acreditando que através do governo do Senhor, do agir, da operação intensa do Espírito de Deus, tudo vai ser diferente no dia de hoje e nesses dias. Assim eu declaro e abençoo, Senhor, abençoa todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assim vai ser melhor, porque quando a nossa vida está ligada a Deus, Deus está ligado à nossa vida. E aí tudo flui de uma forma melhor. No programa de hoje nós teremos uma entrevista com o apóstolo Joselito de Jequié, que esteve conosco. Teremos também o depoimento de Gabriel. O depoimento de Gabriel é muito forte e vai ser muito impactante no programa de hoje. Eu quero até incentivar você a ligar para outras pessoas, a convidar outras pessoas para poderem assistir o testemunho do obreiro Gabriel. Ele teve uma trajetória de muitas lutas, de muitos problemas, e ele vai contar nesse programa como ele se libertou de tudo isso. Hoje se tornou um bom marido, se tornou um obreiro da Igreja Batista Nova Sião, um bom cidadão em Vitória da Conquista, e ele vai trazer essa receita, essa fórmula para você, para sua família e tanta gente que está precisando. Ainda teremos também neste programa a campanha da Providência Divina, e no final do programa, através da campanha, nós vamos orar por sua vida, por suas necessidades. A campanha da Providência Divina é uma forma de ativar a sua fé, uma forma de tocar no coração de Deus e você receber aí o milagre que você está precisando. Nós vamos assistir agora uma entrevista com o apóstolo Joselito, que foi um dos preletores do congresso que nós tivemos em dezembro. E a nossa equipe do programa Mergulhados na Presença preparou para você essa matéria especial. Estamos aqui com o apóstolo Joselito Aragão, ele que é de Jequié, do Ministério Cidade Nova, esteve no nosso Congresso da Visão Celular e estamos aqui para aproveitar a presença dele para falarmos um pouquinho sobre a conquista de uma cidade, sobre a formação da terceira geração. E a primeira pergunta, apóstolo, que eu queria fazer para o senhor é o que significa, a formação da terceira geração para a cidade e para a igreja? Quero cumprimentar os irmãos telespectadores do programa Mergulhados na Presença. É um prazer estar aqui com os irmãos e os amados. A geração é um projeto de Deus. Quando o homem, na sua formação, quando constitui família, o projeto dele é formar descendência. Esse ministério que acontece na família, ele se estende também ao ambiente comunitário e na igreja, inclusive. Então, quando a igreja pensa em formar geração, ela está reproduzindo a experiência da família. E isso vai tornando uma linguagem clara, acessível, que é possível formar descendência através dos filhos espirituais. Como a Bíblia mostra para a gente que o projeto de Deus de conquistar uma cidade vem através de gerações? De igual modo, uma família. Uma cidade é formada por famílias. E a longevidade
da cidade se estabelece através das gerações das famílias. A igreja, ela se estabelece caminhando nessa mesma direção de interpretação. Assim como uma cidade se estabelece através dos filhos, e a conquista de uma cidade vai se estabelecendo em todos os âmbitos. A empresa, o filho assume, o neto assume, existem empresas centenárias que os filhos vão assumindo. Assim acontece no estabelecimento de conquista das gerações na igreja. As pessoas que vão chegando, elas vão sendo cuidadas, elas vão sendo abraçadas, e de maneira mais didática e pedagógica, a distribuição em geração de 12 facilita o acompanhamento, facilita o discipulado, facilita o entendimento, para que a igreja cresça de forma uniforme, de maneira uniforme. E nesse sentido de família, há um sentimento de paternidade, de maternidade espiritual também, né? Verdade. E essa ação de paternidade, ela vai se estabelecendo por conta dessa relação que a igreja passa a ter com a comunidade, que é o que acontece com a família. A gente vai aprender na Bíblia que a família, ela precedeu a igreja. Então a igreja, ela tem aprendido muito com a dinâmica da família. E quando a igreja, ela se torna numa comunidade como família, ela pode tratar das situações, das circunstâncias, administrar os desafios, resolver problemas com muito mais eficiência, como acontece também em casa, como acontece na família. Ok, apóstolo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e desejo que Deus abençoe muito o seu ministério, como o senhor tem nos abençoado aqui no Congresso. Muito obrigada. Muito obrigado, um abraço para todos, Deus abençoe. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o testemunho de Gabriel. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Nós tivemos uma cantata lindíssima de final de ano, preparado pelo nosso coral, e no finalzinho nós vamos encerrar o programa com uma parte dessa cantata para brilhantar aí o seu dia e o nosso programa. Mas agora você vai ficar com o testemunho de Gabriel. Gabriel já está conosco já há muitos anos como obreiro aprovado, que tem sido transformado por Deus a cada dia, se tornando um exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sei que você vai ser edificado e abençoado com esse depoimento. Que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar para muitas pessoas sobre o que Deus tem feito na minha vida. Quero começar com um texto que está no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor, Ele nos faz um convite. E hoje eu não estou aqui para falar de uma religião. Independente da sua crença, da sua religião, nós estamos aqui para falar de Jesus,
que é o único que tem poder para mudar a vida de uma pessoa verdadeiramente. Se quiserdes e ouvirdes a voz do Senhor, você pode comer do melhor dessa terra. Mas se recusar e for rebelde, será devorado a espada. A espada hoje está sendo representada na vida de muitas pessoas. Enfermidade, filhos na prostituição, nas drogas, desunião na família, separação, divórcio, escassez, desemprego, miséria, dor, tristeza, depressão. Eu quero começar falando um pouquinho do que foi a minha vida desde a infância. Eu cresci em um lar, o que predominava na minha casa eram as brigas constantes entre o meu pai e minha mãe. Por diversas vezes eu e os meus irmãos ainda pequenos presenciamos discussões, agressões verbais e algumas vezes físicas. E a boca fala do que está cheio o coração. E foram inúmeras as vezes que no momento da raiva de um para com o outro, palavras de maldição eram liberadas para mim e para os meus irmãos. E palavras, elas exercem um grande poder sobre a vida das pessoas. E as palavras que mais nos ferem, não vêm dos estranhos, vêm das pessoas que nós mais amamos. Talvez você esteja aqui nessa noite, você já ouviu palavras como você não presta, tudo que você faz dá errado, você nunca vai ser nada na vida. Palavras assim marcaram a minha vida, toda ela. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando adulto ele não se desvie dele. Eu nunca fui ensinado acerca do caminho. Eu nem sabia que tinha um caminho. Mas minha família talvez também não sabia sobre esse caminho. Porque talvez também não foram ensinados. Meu relacionamento com a minha família era muito ruim. Está ali a minha mãe que é prova disso. Que por diversas vezes eu a fiz chorar. Foram inúmeras as vezes que eu ia para a escola, tinha reuniões dos pais na escola. Eu via alguns pais lá, mas não via os meus presentes. Com 5 anos de idade, para você ter ideia, como era o meu relacionamento com a minha família, 5 anos apenas. E minha mãe, a testemunha disso, eu fugi com a família de ciganos. Passei um tempo com eles, mas meu relacionamento com minha família não era bom. O que era amor, o que me faltava muitas vezes, um abraço, um elogio, uma palavra de incentivo, me faltou mesmo. E isso me trouxe grandes consequências. Mágoa, rancor, ressentimento para com meu pai e com minha mãe, a ponto de eu começar a descontar nas pessoas o ódio e a raiva que eu tinha. O meu prazer era trazer sofrimento às pessoas. Dificilmente os meus parentes iam na minha casa, porque se eu não podia bater, eu pegava pau, faca, pedra, mordia. Eu era bem violento. Na escola também de igual forma. Era uma forma de chamar atenção, acredito eu. Meu pai bebia muito, tomava conta de algumas fazendas, trabalhava em algumas fazendas e ele viajava. Como ele gastava tudo que tinha lá e demorava de mandar dinheiro para a minha família, minha mãe então teve que começar a trabalhar e passou a deixar a mim e os meus irmãos sendo cuidado por outras pessoas. Eu me recordo de uma secretária que estava lá, era vizinha nossa, uma jovem. Eu me lembro da idade que tinha, eu tinha apenas 10 anos de idade, que minha mãe saiu para trabalhar e nós ficamos com essa moça. E eu fui abusado por ela, foi a minha primeira relação sexual, 10 anos de idade. E durante muito tempo eu carreguei esse fardo nas minhas costas, que causou um trauma muito grande em minha vida. Não só isso, como um vizinho, certa feita pulou um muro, mais velho, dizendo que ia brincar com a gente, e acabou abusando de mim também. E tudo aquilo me causou muita revolta, muita mágoa, principalmente do meu pai, que era a pessoa que eu mais precisava para me defender, para me proteger. Assim me identifiquei com as artes marciais. Por já ser muito violento, acabei me identificando muito com as artes marciais. Diferente do que eu faço hoje. Hoje eu continuo praticando jiu-jitsu, boxe tailandês, ensinando e ajudando muitos jovens a saírem do caminho que eu estava. Mas, por diversas vezes, alguns anos que se repetiram, festa dos pais, dia da escola, na escola, e é normal os filhos fazerem aquelas lembrancinhas para os pais,
e aguardar os seus pais, tem uma coreografia, um ensaio, uma música. E eu via os pais de todo mundo na plateia, só não via o meu. E já teve vezes de chegar em casa com aquela lembrancinha que eu tinha feito com todo carinho, com todo amor, esperar o meu pai chegar em casa embriagado, discutindo com a minha mãe. E aquilo para mim era uma decepção muito grande. Aos 13 anos de idade, eu já não suportava mais estar com minha família. E fui morar então com minha avó. E nesse tempo que eu morei com minha avó, eu passei a conhecer novas pessoas. E passei a conhecer outras coisas também. Mas eu já tinha exemplos dentro de casa. Meu pai bebia, minha mãe fumava, meu pai também fumava. E comecei a beber também. Beber, fumar cigarro. E como um abismo chama outro abismo, do cigarro e da bebida para o cheirinho da loló, lança-perfume, maconha, cocaína, crack, roupinol, até chegar ao fundo do poço. E é difícil para uma pessoa que é viciado ser chamado de viciado, um maconheiro ser chamado de maconheiro. Mas eu fui muito perseguido por isso. Influenciei muitos jovens que andaram comigo. Muitos, se tivesse hoje a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir esse relato de vida, eu tenho certeza que a vida deles teria sido transformada. Porque muitos já não estão mais aqui presentes. Hoje eu faço cultos nos presídios, no presídio, na delegacia. E muitos dos que andaram comigo hoje estão presos. Alguns aqui, outros em Jequié, alguns em Salvador, Lemos de Brito e outras penitenciárias. Hoje eu tenho me esforçado muito para ajudar aqueles jovens que antes andaram comigo, que cresceram comigo, para que possam ter as suas vidas transformadas, assim como o Senhor tem mudado a mim. E Deus não faz acepção de pessoas, assim como Ele tem feito na minha vida. Se você quiser e ouvir a voz dEle nessa noite, Ele vai mudar a sua, se você assim crer. Eu tive muitos livramentos na minha vida. Um deles foi a carreta da Barra, aquele acidente gravíssimo que teve aí, que morreu 68 pessoas. Eu estava em cima daquela carreta. Eu desci daquela carreta para me envolver em uma confusão. Eu nunca disse isso assim, mas eu vou dizer hoje. Foi a melhor briga que eu tive na minha vida. Foi que livrou minha vida. Porque quando nós retornamos no ônibus, eu e alguns colegas, um dos meus colegas desceu assim, porque não tinha como passar, nós passamos por uma valeta. E ele viu um tênis novo. Ele falou, poxa, eu vou procurar o outro. Quando ele pegou o tênis, ele sentiu o peso. Estava lá o tornozelo de uma pessoa. Ali eu pude entender a gravidade do que estava acontecendo. Ao me aproximar, eu vi muitos dos meus amigos sendo tirados daquele calcário, que era uma carreta carregada de calcário, com a pele toda queimada, sendo colocados alguns em sacos pretos. Um deles, a cabeça foi numa sacola, o corpo em um saco, e só descobriram que o braço era dele por conta de uma tatuagem que ele tinha, que ligava o braço nas costas. E ao ver aquilo me chocou muito. Mas mesmo assim eu continuei levando a vida que eu levava antes, continuei praticando as mesmas coisas. Muitas garotas eu seduzi, a ponto de ter que pagar até para que fizesse abortos, porque algumas engravidaram. É difícil para mim estar falando isso hoje, porque ainda pesa. Hoje eu trabalho com libertação na igreja, eu sei a gravidade que tem isso. Mas eu fui uma das pessoas que levou outras pessoas a cometerem aborto. Já procurei essas pessoas para pedir perdão por todo o trauma, por toda a ferida que eu causei na vida delas, por todo o sofrimento que eu causei. E até hoje eu tenho procurado pessoas na intenção de poder mostrar que Jesus muda a vida de uma pessoa. E em busca de prazer, eu já cheguei a ter relação com 3, 4 mulheres, assim, ao mesmo tempo. Em busca de prazer, eu já permiti que homens e mulheres tocassem o meu corpo. Em busca de prazer, eu tive relações sexuais com animais. Não me envergonho de estar dizendo isso hoje, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, tudo se faz novo, e Jesus tem restaurado a minha vida dia após dia.
Sou casado, muito bem casado. Minha esposa sabe de toda essa minha trajetória. Nunca fui te esconder nada de ninguém. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Eu fazia aquilo achando que era bom para mim. Mas as consequências disso, a gente só vê lá na frente. Jesus diz em Mateus capítulo 6, para que nós não venhamos andar ansiosos ou preocupados com o que devemos comer, beber ou vestir, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mas hoje as preocupações com o dia de amanhã têm atrapalhado muito a vida das pessoas. O ontem para nós hoje é passado, o amanhã é o futuro e hoje é o presente. E presente é para você viver com intensidade, é para você se alegrar com ele, é para você curtir. É assim que acontece quando nós ganhamos um presente. Participo de alguns cultos fúnebres, já fiz alguns. E por diversas vezes eu cheguei em velórios onde eu vi filhos abraçando o caixão de mães, mães abraçando o caixão de filhos, e dizendo que amava, que isso e aquilo. Mas momentos como esse hoje não vão voltar nunca mais nas nossas vidas. E eu estou falando isso hoje porque durante muitos anos na minha vida eu não abracei a minha mãe, eu não beijei minha mãe, eu não beijei o meu pai, não abracei o meu pai, não abracei os meus filhos. E depois que se passa o tempo é que você vê que muitas coisas que você poderia fazer, você deixou de fazer, pelas preocupações da vida, pelas inquietações da vida. Eu fiquei tão conhecido como uma pessoa violenta, que por diversas vezes eu chegava no show ou numa boate, e os policiais que estavam ali me prendiam logo na entrada e falavam para mim: você vai ficar aqui para você não dar trabalho para a gente lá dentro. E por mais de 40 vezes na minha vida eu fui preso. Sabe o que é você ser jogado dentro de uma cela fria, na madrugada, fedorenta, imunda, suja, com pessoas que você nunca viu? Eu já chegava tão revoltado que eu não queria nem saber quem é que estava lá dentro. Eu chegava na intenção de bater em todo mundo. Eu me recordo de uma situação que houve comigo, onde na madrugada eu era bem franzininho. O agente me levando para a cela e um rapaz estava sozinho em outra cela, começou a falar: ah, bota ele aqui, ele é tão bonitinho, deixa ele passar a noite comigo. Aí eu pedi para o agente: me deixa ficar com ele. O agente atendeu o meu pedido e colocou. Foi uma madrugada inteira aquele homem gritando que eu estava endemoniado, para o carcereiro tirar ele lá de dentro. Eu era tão violento que uma vez eu cheguei em casa, discuti com meu pai, minha mãe viu, presenciou tudo isso. Eu bati tanto no meu pai, só não matei, porque ela e os vizinhos interferiram. Porque tudo aquilo que era amor pela minha família no início se transformou em muito ódio, muita mágoa. Eu falei acerca do presente, porque esse momento para nós agora é o presente de Deus. E porque não adianta você ficar preocupado com o que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã, porque você não sabe o que vai realmente acontecer. Certo dia, 30 minutos após ter saído da minha casa, eu me envolvi em uma discussão. Eu estava indo para uma festa, e naquela discussão eu tomei 2 tiros. Um dos tiros pegou na perna e o outro pegou aqui mesmo onde eu estou com o meu dedo. Pelo que o médico falou, foi 4 milímetros abaixo do coração, um pouquinho só. Pegava o meu coração. Por ser atleta, a bala que me atingiu é uma Holly Point. Quem conhece de arma sabe que é uma bala especial, faz um estrago grande. Ela batendo nos músculos, ela começou a perfurar o intestino grosso, o intestino delgado, o estômago em 3 lugares, e saiu aqui do lado, dilacerando praticamente a metade do meu rim direito. Os meus amigos rapidamente me colocaram no carro, me levaram para um dos hospitais aqui da cidade. Quando chegaram lá, pediram um depósito de 5 mil na época. Como ninguém tinha dinheiro, só misericórdia, ligaram para os meus familiares. E quando a minha mãe chegou, eu já estava parecendo uma mulher grávida de 9 meses. Por incrível que pareça, onde a bala saiu, você poderia colocar 4 dedos assim. Mas não saiu sangue. Eu tive hemorragia interna. Agora imagine a hemorragia interna com as fezes que estavam aqui, tudo aquilo que eu havia ingerido naquele dia.
A infecção foi imediata. Quando ela chegou no hospital, eu já estava perdendo praticamente a consciência, vomitando um líquido meio esverdeado, que depois disseram para mim que era bilis. Aí ligou para os meus parentes, se reuniram, arrumaram dinheiro, me levaram para um outro hospital aqui da cidade. Nesse outro hospital, fizeram o depósito, me levaram para a cirurgia. Na primeira cirurgia, eu tive 4 paradas cardíacas. E o que eu vou contar aqui a partir de agora é o que eu ouvi dos médicos que me atenderam e de uma enfermeira que era membro aqui dessa igreja, hoje está morando no Rio de Janeiro, e de outras pessoas, inclusive da minha própria família, que quando os médicos fizeram a cirurgia, depois da 4ª parada cardíaca, disseram para os meus familiares: o que nós podíamos ter feito por ele, nós fizemos. Infelizmente, ele não resistiu. Diz que foi muito calmante para minha mãe, um desespero no hospital. Por pior que seja um filho, pior ainda é para uma mãe ver o filho na situação em que eu estava. Eu não vi como estava a minha mãe, mas ouvi depois das pessoas, inclusive dela. Uma enfermeira que pegou o plantão já no dia seguinte, já umas 7 horas da manhã, disse que foi instruída para pegar o material cirúrgico e levar para esterilizar. Aí disseram para ela: tem um jovem ainda lá, tem um corpo de um jovem, que a equipe vai arrumar o corpo e o médico vai providenciar o laudo para a família tomar as devidas providências. Ela disse que ficou curiosa para ver quem era, que tinha muita gente no hospital. Ela queria saber quem era aquela celebridade que estava ali. Quando ela se aproximou, ela disse que foi tomada por uma compaixão tão grande, que ela começou a chorar. E isso ela relatando para mim depois, e chorando também. Ela dizia para mim: Gabriel, é muito triste quando nós vemos uma pessoa de idade morrer aqui no hospital. Quando nós perdemos uma vida. É mais triste ainda quando vê um jovem que tem todo um futuro, toda uma vida pela frente, morrer de uma forma tão drástica, tão terrível. E ela disse que ela começou a chorar e se sentou em uma cadeira lá na sala e começou a cantar um hino de louvor e adoração a Deus, como que nós cantamos aqui no início. Porque Deus, Ele habita em meus louvores do seu povo. E quando nós louvamos e adoramos, o Senhor verdadeiramente faz milagres. Ela disse que quando ela começou a cantar, eu abri os olhos e comecei a procurar de onde estava vindo o som. Ela correu, chamou os médicos, veio toda a equipe, colocaram um monte de aparelhos, ligaram um monte de fios. Fios que passavam por dentro do meu corpo, umas borrachas lá. E me levaram para um apartamento onde eu fiquei isolado por conta da infecção. Se eu não me engano, acho que só quem tinha acesso aonde eu estava era minha mãe. Por ser também enfermeira, ela tinha acesso. Ela era a única pessoa que estava ali autorizada a cuidar de mim, junto com as enfermeiras. Naquela primeira semana eu perdi 15 quilos. Ao chegar no apartamento, eu ouvi da boca dos médicos: você nunca mais vai poder voltar a lutar. E eu era lutador profissional, atleta profissional, lutador profissional, lutei profissionalmente, vale tudo. Várias vezes campeão baiano, fui campeão norte-nordeste de jiu-jitsu, campeão norte-nordeste vale tudo. Não parece, né? Baixinho, pequenininho assim. Mas até para me prender tinha que ser 2, 3 viaturas. Eu era uma arma. E naquele momento disseram para mim: você nunca mais vai poder voltar a lutar, você vai passar o resto da sua vida defecando pela barriga por uma bolsa de colostomia, porque o seu intestino, infelizmente, não teve mais como restaurá-lo. Para mim foi muito triste ouvir aquilo, mas eu ainda estava vivo. Eu tomava muitos medicamentos para conter a dor, para tentar sanar a dor.
a ponto de ficar delirando dentro do hospital. Não sabia nem o que eu estava falando. Muito nervoso. Uma pessoa que achava que era autossuficiente, arrogante, orgulhosa, que achava que nunca ia precisar de ninguém. Passei a depender de 2 enfermeiras para me levar no banheiro, para me dar banho. No 8º dia ali naquele hospital, falaram que eu tinha que me submeter a um exame que nós conhecemos como ultrassom. Nesse exame era para ver como é que estava por dentro, se teria condições, por conta da infecção, eles tirarem o rim. As enfermeiras me levaram no banheiro, me deram banho. Depois de me dar banho, eu pedi a elas que me deixassem assim, em frente ao espelho que tinha lá naquele banheiro do hospital. E naquele momento ali no banheiro do hospital, eu fiz uma oração simples, sozinho ali. Por um momento elas me deixaram ali, e me apoiando na pia. Ao me ver naquele espelho, eu fiquei muito triste. Eu estava parecendo uma aidética em fase terminal de AIDS. Em outra oportunidade eu vou trazer para passar as fotos aqui. Ali eu comecei a dizer para Deus que eu não suportava mais a vida que eu estava levando. Eu viciado, falando para Deus, é triste para mim, todas as vezes que eu entro na casa de alguém, as pessoas ficam olhando para mim para ver se eu vou roubar alguma coisa. Ficam me julgando. Quantas foram as vezes que tinha festa na casa dos meus familiares e eu não era convidado, porque eu só fazia criar confusão. Eu tinha problema com todo mundo. E eu falei para Deus, Deus, faz na minha vida aquilo que eu não posso fazer. Eu não consigo deixar a cocaína, eu não consigo deixar o crack, eu não consigo deixar de fumar maconha. Lembrei das vezes que eu vi minha mãe chorar, que eu fiz minha família sofrer, que eu envergonhei a minha família, e comecei a falar com Deus. As enfermeiras vieram, me colocaram numa cadeira de rodas, me levaram para o andar superior do hospital. Foi feito o exame. Logo em seguida, uma hora depois, eu não me recordo direito, o médico chegou com a cara de alguém que estava muito assustado, e eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu sabia que minha situação era difícil. Foram 12 dias naquele hospital, 12 dias correndo risco de vida por conta da infecção. E eu falei, doutor, o que está acontecendo? Ele falou, eu não sei te informar. O que eu posso te afirmar é que eu fiz a tua cirurgia, vi a situação do teu rim, e no exame agora está mostrando que teu rim nunca tomou um tiro. Se você quer glorificar a esse Deus, você poderia fazer muito melhor do que você tem feito. Amém. Mas não para por aí. Ali foi tão forte o que aconteceu na minha vida, que eu tive vontade de abraçar a pessoa que atirou em mim. Eu vi que tudo que nós precisamos fazer é convidar ele para entrar. O outro não, o outro é o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Mas ele bate na porta, se convidarmos ele para entrar, ele entra e faz na nossa vida aquilo que nós somos incapazes de fazer. Como eu disse no início, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. Mas eu tenho que querer isso. E naquele dia ele entrou fazendo não só um milagre no meu rim, mas toda uma diferença no meu coração. 12 dias se passaram, eu recebi alta, fui para casa, ainda defecando pela barriga, e aquilo me ardia muito, porque tem um adesivo nessa bolsa de colostomia, que ela cola na gente, para tirar arde.
Sem falar no incômodo que é as fezes saindo por ali o tempo todo, exalando um mau cheiro horrível, onde eu não tinha controle. Toda hora eu tinha que trocar. Mas em casa eu continuei falando com Deus, do meu jeito, da minha forma de falar, do meu jeitão simples. 12 dias, saí do hospital. Em casa, 30 dias se passaram, os médicos me chamaram de volta para fazer uma bateria de exames. E o mesmo médico que me deu a notícia da cura do meu rim disse para mim: eu queria fazer uma cirurgia experimental, mas eu não posso garantir nada para você. Como um hospital particular, eu não tinha plano de saúde. Falei para minha mãe, ela se reuniu com os meus familiares, alguns amigos ajudaram, que conseguimos pagar essa outra cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. 5 meses depois, para quem nunca mais ia poder voltar a lutar, apenas 5 meses depois de ter tido uma morte decretada, ter sido dado como morto, de não haver mais esperança, eu fui campeão capixaba de jiu-jitsu, lá em Vitória do Espírito Santo. Só para mim ter certeza que a vitória na minha vida tem sido do Espírito de Deus. Mas não parou por aí os milagres. Há 3 anos atrás, o meu pai, eu consegui levá-lo para fazer um encontro com Deus. É um retiro espiritual que nós temos. E o pastor Valdomiro me passou a palavra e eu comecei a falar de alguns detalhes do que tinha acontecido na minha vida. E tive a oportunidade de dizer, numa plateia assim, honrar o meu pai. Eu disse: aquele homem que está lá no fundo é o meu pai. Aí eu disse para ele: pai, eu quero te pedir perdão pelo péssimo filho que eu fui para o Senhor, mas eu também quero te perdoar por tudo isso que eu falei do Senhor aqui, pelos momentos que eu precisei do Senhor e o Senhor não esteve presente. Ele se levantou, veio até mim. 3 anos atrás, eu dei um abraço no meu pai durante anos. E eu tenho 34 anos de vida. Eu pude abraçar o meu pai. Hoje eu falo para ele: pai, eu te amo. Ele me abraça e começa a chorar. Antes eu não suportava estar perto da minha mãe. Hoje minha mãe está aqui, uma serva de Deus, uma mulher de Deus que todas as vezes que me encontra me beija, me abençoa. Tem sido hoje para mim um presente. A mãe que ela nunca tinha sido no passado, hoje ela tem se superado. Às vezes eu fico até preocupado para não parecer para os meus irmãos que eu sou o predileto dela. Minha esposa, essa moça linda que está aqui tocando teclado, um presente de Deus para a minha vida. Deus tem me abençoado de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que até os policiais que me prendiam no passado, alguns deles se tornaram meus alunos de defesa pessoal. Porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, as coisas fracas para confundir as fortes. Deus pode mudar a sua vida em um piscar de olhos. Tudo o que você precisa é falar: ei, Jesus, entra na minha vida e faz o que eu não posso fazer. Hoje, meu pai frequenta a igreja, ainda não se batizou, mas está ali minha mãe, minha tia, minha sobrinha, minha avó, todas convertidas aqui, todas servindo esse mesmo Deus, porque tem visto o que Deus tem feito na minha vida. E hoje, através da minha vida, Ele tem abençoado muitas outras vidas. Tudo que Deus precisa é de um só que reconheça que necessita dele, para ele mudar toda uma família. Ele só precisa de um. Deus só precisa mudar a sua vida, porque através da sua Ele vai mudar toda a sua família, e através de sua família toda a sua vizinhança. Eu queria neste momento pedir a você que fechasse seus olhos por um instante.
Este momento nunca mais vai voltar. Faça uma reflexão da tua vida. Este é o presente de Deus para nós. Não fique preocupado. E amanhã? Como é que vai ser amanhã? E depois de amanhã? Se preocupe agora em curtir esse momento, o presente de Deus para você hoje. Eu quero te convidar a fazer comigo uma oração, como aquela que eu fiz no banheiro daquele hospital. Uma oração simples. Mas eu quero que nessa noite você entenda que nessa oração você vai estar entregando sua vida para Jesus. Sua vida só não, seus planos, seu futuro, seus sonhos, sua família também. Pedir a Ele que faça na sua vida aquilo que você não pode fazer, aquilo que você já tentou tanto, mas nunca conseguiu. Mas faça de coração e seja sincero em fazer essa oração. Momentos simples na presença de Deus muda toda a nossa trajetória de vida. Deus só precisa desse momento em que você reconheça Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Porque a mão dele não está encolhida, mas estendida para salvar e para restaurar vidas. E a mão dele está sobre nós nessa noite. Eu quero que você ore assim comigo em voz alta, mas entendendo que nessa noite você vai estar entregando sua vida para Ele. Vai pedir: Jesus, entra na minha vida. Seja meu Senhor, meu Salvador. A minha vida eu entrego a Ti. Repita assim todos em voz alta: Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que eu sou pecador. Me perdoe, Jesus. Me aceita no Teu reino. Escreva o meu nome no livro da vida. Porque a minha vida, a minha família, os meus planos, os meus sonhos, o meu futuro, eu entrego nas Tuas mãos. E Te confesso nessa noite como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Você que fez essa oração e foi sincero, faça assim com sua mão. Eu quero orar abençoando você. Fique sua mão levantada, isso. Muitas pessoas aí em cima também. Eu quero pedir algo mais. Quero pedir que você que levantou sua mão, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar abençoando sua vida. Pode vir, isso. Venham todos. Pode chegar aqui mais. Isso, vem. Glória a Deus. Deus só precisa de uma oportunidade assim. Eu queria convidar o apóstolo Edilson para fazer essa oração como sacerdote, abençoando essas pessoas. Eu estava pensando, na verdade, como não dizer sim para Jesus, né? Na verdade, o convite de Jesus para nós é para que a gente abra o coração para Ele, para tudo aquilo que Ele precisa realizar na nossa vida. Tem pessoas que não têm um histórico como o de Gabriel, mas mesmo assim precisam de Jesus. Jesus veio para todas as pessoas. Não tem ninguém no planeta que possa dizer: eu não tenho necessidade de Jesus. Todos precisam de Jesus. Por isso, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, tem um lugarzinho aqui na frente para você, para que você possa sair daí do seu lugar dizendo: Jesus, eu estou nessa lista de gente que precisa do Senhor. Essa noite começa um novo tempo para você. E aí estas lágrimas que estão rolando dos seus olhos é um sinal que Jesus está entrando na tua vida, no teu coração. E algo lindo, algo extraordinário vai acontecer a partir de hoje. Bom, queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração só mais uma vez. Nós vamos confirmar diante de Deus o que está acontecendo aqui nesta noite. Você vai fazer mais uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite
Eu te agradeço por essa oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo as coisas certas. Senhor Jesus, entra na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Transforma a minha vida, perdoa os meus pecados e seja o meu Senhor e Salvador a partir de hoje. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti para sempre, para sempre, para sempre. A partir de hoje, Jesus é o Senhor da tua vida. Ele vai dar novos rumos à tua vida, à tua existência. Você, além da sua família, você passa a fazer parte de uma outra família. É a família daqueles que fizeram como você está fazendo nesta noite. Fizeram uma oração e também entregaram a sua vida para Jesus, para um novo recomeço. E assim aconteceu com eles e está acontecendo com você. Eu quero que você olhe para lá e receba os aplausos de boas-vindas a essa família. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Deus tem usado tremendamente a vida de Gabriel como um evangelista. Muitas pessoas têm conhecido ao Senhor Jesus através desse depoimento que você acabou de assistir, porque esse depoimento tem sido dado nos presídios, onde Gabriel desenvolve ali um trabalho com frequência. Esse depoimento tem sido dado nas escolas públicas, nas escolas particulares de Vitória da Conquista e também em outras cidades. Então você imagina aí quantos jovens estão tendo como exemplo essa experiência que ele passou através desse depoimento que ele tem contado aí para muita gente. E nós louvamos muito a Deus pela vida de Gabriel. Ele tem sido uma bênção na vida da igreja, nessa cidade e em muitas cidades. Graças a Deus por isso. Nós queremos agora orar por você que está na campanha da providência divina. Queremos orar e abençoar a sua vida. Logo depois da oração nós vamos encerrar o programa com uma parte da nossa cantata de final de ano, que ficou lindíssima. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração. Obrigado por mais esse programa. Obrigado por esse início de ano que sentimos a confirmação da bênção e da presença do Senhor na vida de todos nós. Que esta presença, Senhor, se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos e amigos que estão assistindo o programa Mergulhados na Presença. Onde quer que eles estejam, chegue até eles a presença, essa presença transformadora, supridora, essa presença que protege, que livra do mal, que traz mudanças no coração, essa presença que abre portas, essa presença que supre, que nutre. É esta presença, Senhor, que vai fazer a grande diferença
durante o ano de 2011 na vida de todos nós. Por isso, Senhor, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo os meus irmãos, os meus amigos, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, para que esta semana, o dia de hoje, esse final de semana e essa semana seja repleto de bênçãos, como oramos no início do programa, seja uma semana diferente, uma semana que eles possam ver a provisão divina acontecendo em todas as áreas, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, entre os parentes, essa presença se estenda e traga coisas diferenciadas da parte do Senhor, provendo bênção e vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Até o próximo sábado, o próximo programa, se Deus assim o permitir. Nós vamos encerrar o programa exibindo aí uma parte da nossa cantata de final de ano. Um abraço, shalom. Deus te abençoe. Todos que já conhecemos o amor de Deus e já fomos tocados por sua graça, temos razões para celebrar. Teu amor por mim. Assim como Jesus tocou e curou enfermos quando andou nesse mundo, ainda hoje Ele continua tocando vidas e corações, curando e libertando pessoas. Assim como perdoou os pecados e ofereceu água viva à mulher samaritana, hoje não é diferente. Ele oferece a todos nós perdão e uma vida abundante e eterna. Tudo por causa do Calvário. Tudo porque Ele nos amou tão profundamente. O teu amor na cruz por mim, sim, vale mais que qualquer bem. A vida deu pra me mostrar que amas-me, irei cantar desse amor, Jesus.
Vamos adorar ao Senhor juntos, cantando o seu maravilhoso amor. Quando estávamos fracos, sem poder, Cristo morreu por nós. Deus demonstrou seu amor por nós. Sim, Jesus morreu por nós, sendo nós meros pecadores. Jamais poderemos esquecer o preço pago por Jesus. O amor a Jesus deve ser o nosso maior amor, nossa maior paixão. Agora, vamos cantar juntos, relembrando o grande amor do Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus em forma de homem para que pudéssemos tocá-lo, conhecê-lo e ele pudesse demonstrar o seu amor por nós. Era importante para Jesus que os seus discípulos conhecessem e entendessem o seu amor, não só por palavras, mas também pelas suas obras. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha. Chegou, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, lava-me os pés? Jesus respondeu: O que faço tu não sabes agora, mas depois entenderás.